Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje o nosso assunto é nova ordem mundial, né? A gente vai começar aí a falar desse negócio que é a nova ordem mundial. Em alguns livros já aparece como ordem mundial, né? E aí, né, primeiro vamos discutir, né, quando essa ordem ela começa, né? Então, não tem ao certo, né, uma convenção a respeito da nova ordem mundial, né? Para alguns autores, né, vão falar que essa nova ordem mundial começa em 1989, né? Com a queda do Muro de Berlim. Para outros autores, seria em 1990, com a reunificação da Alemanha. E para outros, por fim, né, seria em 1991, quando termina a União Soviética. De qualquer forma, né, essa nova ordem mundial ela vem para substituir uma velha ordem, né, que seria a ordem aí do mundo da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial, capitalismo de um lado, socialismo do outro, amiguinhos da União Soviética de um lado, amiguinhos dos Estados Unidos do outro, né? Como vocês podem ver, né, o início é bem confuso, né? Porque para alguns, né, a derrubada ali do Muro de Berlim já simbolizava, né, que o socialismo não fazia frente ao capitalismo. Para outros, esse momento foi na reunificação da Alemanha. E por fim, né, para alguns, né, quando a própria União Soviética, a grande potência socialista, né, deixa de existir. Mas, seja de um jeito, seja de outro, começando em 89, 90, 91, isso não importa tanto, né? E não importa tanto porque se começou em 91, já faz aí quase que 30 anos, né, que a gente tem essa nova ordem mundial. Se começou em 90, seriam 31 anos, né? E se começou em 89, seriam 32 anos quase. Então, assim, essa nova ordem pode ser tudo menos nova. Quer falar oi para os alunos do pai? Oi! E sim. Então, essa Eu tô nova. fazendo uma estrada buracada. Tá bom, obrigado, filho. Então, continuando, né? Essa nova ordem mundial, ela pode ser um monte de coisa, mas ela não é nova. Né? Então, por isso que alguns livros mais moderninhos, né, chamam ela de ordem mundial. Só que esse é um conceito que ele me incomoda. Desde que eu sou professor de geografia, ele me incomoda. Primeiro porque não era novo, né? E eu tinha que chamar isso de nova ordem mundial, ainda tenho, né? Dependendo do material didático. E além disso, né? A gente está falando de um conjunto de ideias aí que eles não são suficientes, né, para explicar o mundo contemporâneo. Na verdade, ó, quando a gente divide em categorias, coloca as coisas em gavetinhas, tenta classificar, rotular, né, sempre existem exceções. Mas no mundo atual, os conceitos que a gente tem aqui, talvez a gente tenha muitas exceções. E esse excesso de exceções talvez torne esses conceitos antigos, né, insuficientes para explicar esse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, é o aluno encontrar esse tipo de mapa, ó, que vai dividir o mundo em norte e sul, e aí seria o norte rico e o sul pobre, né? E para começar, né, traça aqui uma linha, né? E tem um lugar aí que seria desse norte rico que fica no sul, né? Já começa por aí o conceito ficar complicado.
E aí, se a gente vai olhando com calma, né, a gente vê que, por exemplo, né, a Rússia, aqui tem um pedaço do Irã, da Turquia, um pedaço aqui do Cazaquistão, os países do Cáucaso, do leste europeu, do norte da África, daí deixa um pedaço da Grécia de fora, não inclui Israel, mas inclui a Coreia do Sul, né? Até estaria certo, né? Enfim, né? Esse é um negócio que é muito comum os alunos ainda encontrarem, mas que não explica o mundo de hoje, porque a gente vai ter nesse arcabouço aí que ele chama de norte ricos coisas muito, muito diferentes, né? Não dá para comparar Marrocos, Argélia, Tunísia e todos esses outros lugares que eu falei com Estados Unidos, né? Então, é complicado, tá? Mas isso ainda aparece, né? Então seria o norte rico, os países desenvolvidos, o sul, aí os países subdesenvolvidos. Mas de novo, né? A Rússia não é um país desenvolvido, né? Muito menos esses daqui do norte da África. Países do leste europeu dá para discutir um pouco esse conceito, tá? Então existe, você pode encontrar, mas, né, é um exemplo aí de um conceito antigo que ele não explica ainda o mundo atual, né? Um outro conceito, esse é da época da Guerra Fria, tá? Embora ele deveria ter sumido aí com a nova ordem mundial, é muito comum a gente ouvir falar, né, de país de primeiro mundo. Às vezes a gente usa no nosso dia a dia a expressão: nossa, isso é de primeiro mundo. Ou, mas também, né, a gente vive num país de terceiro mundo. Né? Na época da Guerra Fria, primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo eram os socialistas e terceiro mundo, o, os países capitalistas pobres, subdesenvolvidos. Tem algumas outras divisões que colocam, né, que separam aí esse segundo mundo em socialistas, onde a vida era melhor e por aí vai, e socialistas onde a vida era um pouquinho mais complicada. Mas de qualquer forma, né, também isso não explica, embora a gente às vezes encontra, né, esse tipo de referência no vocabulário aí de maneira geral. Aqui é um outro conceito que tentou explicar essa nova ordem mundial com civilização, né? Mas aqui também, né, tem algumas coisas complicadas, porque ele vai colocar, por exemplo, né, alguns grupos, né, algumas categorias com relação à religião. E aí, por exemplo, põe norte da África, Oriente Médio, Ásia Central, Paquistão, Bangladesh, Indonésia e Malásia, tudo como civilização islâmica, né? Mas assim, tem realidades que são muito diferentes ali, né? Por exemplo, Bangladesh e Arábia Saudita, ou comparar a Somália com a Turquia, né, nessa civilização islâmica. Depois, chama de civilização chinesa, né? Que seria China, Singapura, Taiwan, Coreia do Norte, Camboja. Também complicado, né? Então, enfim, é um outro exemplo de conceito aí que não funciona, né? Não explica tudo isso, né? Ou, por exemplo, África subsaariana. Ah, beleza, tudo isso daqui é África subsaariana. Mas daí deixa, por exemplo, a Somália está mais para a África subsaariana do que para a África islâmica, né? Em questão, por exemplo, de qualidade de vida, não que não seja um país islâmico. Mas aqui na África subsaariana vai ter a África do Sul, né? E não que a vida na África do Sul assim, a gente vai ter ali, né, um retrato, né, uma característica de uma população branca que até tem indicadores sociais bons e uma população negra que tem indicadores sociais ruins dentro do mesmo país, né? Aqui no meio teria Israel, né? Enfim, fazer, né, essas reduções talvez funcionava quando eu estava na escola aprendendo geografia. Eu ensino para os meus alunos, porque é isso que aparece,
Mas, né, esses conceitos eles são insuficientes para explicar, né, a complexidade do mundo atual. Então é importante que a gente conheça, que a gente até saiba usar se for preciso. Às vezes a pergunta é sobre isso, você tem que responder usando, né? Mas, né, tem muito mais coisa. E às vezes a gente pode se deparar com isso daqui, né? Isso aqui junta um monte de coisa, né? Junta a linha, junta aqui, ó, superpotência militar atuante, superpotência decadente em sem atuação, né? Junta as coisas da Guerra Fria, ao mesmo tempo que traz um pouquinho da multipolaridade, né? Mas assim, Estados Unidos e Canadá não são um polo, né? Estados Unidos é uma coisa, né? Canadá vai meio que a reboque dos Estados Unidos, né? Embora seja um país que faz parte do G7, tem um monte de coisa, né? O peso da economia dos Estados Unidos é bem maior que o peso da economia do Canadá, né? Mesmo aqui dentro da Europa Ocidental, a gente vai ter Portugal e Grécia e uma Alemanha, que também são realidades bem diferentes, né? E aqui na Ásia, né, o Japão e a China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, e daí ela estaria, né, no sul pobre, mas ela é a segunda economia do mundo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as ferramentas que a gente usa aí para tentar explicar o mundo. Sempre pode ser um monte de coisa, sempre pode ser mais complicado do que é. E nas próximas aulas eu vou tentar, né, destrinchar um pouquinho isso melhor. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Brigadão, gente. Tchau, tchau.